Oi, gente, tudo bem? Eu quero saber quem aí também está com os neurônios fritando desde o final dessa temporada de 1923. Esse final, ele levantou muitas dúvidas dentro do fandom de Yellowstone e do Taylor Sheridan verso. Pois bem, justamente por isso eu estou aqui neste vídeo de hoje para tentar ajudar vocês a entenderem mais da genealogia dos Duttons. Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho sobre a árvore genealógica que nós temos da família Dutton. Eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo de hoje uma versão atualizada com os fatos que nos foram apresentados nessa segunda temporada de 1923. Então, o que vocês vão encontrar nesse vídeo de hoje é essa versão atualizada com base nessas informações. Não é a árvore oficial, até porque nós não temos essa árvore oficial, não nos foi concedida, não nos foi cedida por ninguém, nem pela equipe do Taylor, nem pelo próprio Taylor, nem pela Paramount, não. Aqui vocês verão essa árvore genealógica feita com os dados que já nos foram apresentados, tanto em 1883 quanto em 1923 e também com os fatos que nos foram apresentados em Yellowstone. Agora que nós tivemos essa revelação de que a Alex e o Spencer tiveram um filho, e mais, né? O Spencer teve outro filho. Como fica essa questão da árvore genealógica e toda a descendência e ascendência da família Dutton? Aqui na internet, tanto no Brasil quanto no exterior, nós tínhamos várias árvores genealógicas da família Dutton, mas em todas elas, o John Dutton, de Yellowstone, ele descendia do Jack, sua esposa. Agora, com essa informação que nós temos, né, que a Alex trouxe para nós no finalzinho de 1923, essa árvore genealógica, ela tem outra ramificação, como vocês estão vendo aí na tela para vocês. Mas olhando para esses fatos, nós temos alguns problemas. E a gente já vai falar mais deles para a gente tentar entender aqui juntinhos o que pode estar acontecendo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber, né, é sobre a árvore genealógica e as informações que nós temos aqui com certeza. Então vamos partir do princípio para a gente conseguir entender tudo bonitinho, todo passo a passo. Lá em 1883, né, nós temos aqui o James Dutton. O James, ele nasce mais ou menos ali por volta de 1840 e ele morre exatamente no ano de 1893. Ele é o patriarca original da família Dutton e é o primeiro a reivindicar a casa da família lá em Montana. Originalmente, ele era um fazendeiro do Tennessee que viaja para o oeste com a sua esposa e os filhos após lutar como um soldado confederado lá na Guerra Civil. Inclusive, vocês vão se lembrar que ele pretendia viajar além de Montana, mas acaba se estabelecendo ali na região por conta da morte da sua filha, da Elsa. Ele é casado com a Margaret Dutton, que nasceu mais ou menos ali por volta de 1848 e morre exatamente no ano de 1894. E a Margaret, ela cultivava a terra ao lado do James lá no Tennessee. E claro que quando ele decide ir em busca de uma vida melhor, ela acompanha o marido e juntos tiveram 3 filhos, Elsa, John e Spencer, que nós bem conhecemos, tanto em 1883 quanto em 1923. Nós temos o Jacob, que é irmão do James, e o Jacob, ele assume o cuidado da propriedade de Yellowstone logo no início dos anos 1900. O mais certo é que o Jacob tenha chegado no rancho de Yellowstone em 1895, já que a Elsa diz para nós que ele chega um ano após a sua mãe enviar a carta pedindo a ajuda dele. Se a Margaret morre em 1894, Jacob chegou nas terras de Yellowstone, em Montana, em 1895, um ano após a morte da Margaret. O Jacob, ele é casado com a Cara Dutton e ela acompanha o Jacob nessa jornada. Eles têm mais uma irmã que nós conhecemos lá em 1883, que é a Claire Dutton. A Claire era uma viúva, tinha sua filhinha, Mary Abel, e nós vimos que nenhuma das duas consegue chegar a Montana. Na verdade, elas morrem bem no início dessa trajetória. E para fechar aqui essa cronologia de 1883, nós temos a Elsa Dutton, que, como nós vimos, é a filha mais velha de James e Margaret. Ela, inclusive, serviu como narradora de 1883 e também de 1923. A Elsa, quando ela morre em 1883, ela tinha ali seus 17 anos de idade. E é justamente por conta da morte da Elsa que eles decidem se estabelecer em Montana, para que a Margaret tenha um túmulo para chorar pela filha. Daí nós temos algumas questões
que inclusive acontecem em 1883, porque justamente nesse momento da morte da Elsa, enquanto James está conversando com um nativo, esse nativo fala para ele: tudo bem, vocês podem ficar por aqui, essa terra é de vocês a partir de agora, mas daqui 7 gerações o meu povo vai cobrar essa terra de volta e essa terra será devolvida a eles. E ele fala: não, tudo bem, ele não questiona. 7 gerações são suficientes para mim, ele diz. E daí nós temos agora uma questão, nós temos aqui alguns poréns com essa revelação aí do final de 1923. Vamos continuar a árvore aqui, que vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas guardem essa informação das 7 gerações. Vocês lembram do John, que nós conhecemos ele bem pequenininho lá em 1883? Pois então, o John ele cresceu e ele acaba se casando em 1923. Na verdade, em 1923 nós já conhecemos o John casado. Ele trabalha nas terras em Montana ao lado do seu tio Jacob e ele acaba se casando com a Emma Dutton. Desse casamento nasce um filho, o Jack Dutton. O John acaba falecendo, mas antes de falecer ele tem o Jack e nós conhecemos até o Jack já grande, né? Pronto para se casar em 1923. Enfim. E eu disse, né, que James e Margaret tiveram 3 filhos. Eu falei pra vocês da Elsa, do John e agora eu vou falar do Spencer. O Spencer, ele é o caçula do casal. Ele nasce em 1889 e ele morre em 1969, com cerca de 80 anos de idade. E a título de curiosidade para você que está se fazendo essa pergunta, no momento atual que nós estamos em 1923, né, a série termina na verdade em 1924, como nós vimos, ele tinha cerca de 35 anos de idade. Ele começa em 1923 com 34 anos e ele termina a série com 35 anos de idade. Agora vamos entrar aqui na cronologia de 1923, falando agora da Alex Dutton, que nasce em 1901 e morre em 1924, se eu não me engano, no dia 29 de março. E se essa era uma informação que nós não tínhamos anteriormente, agora nós ficamos sabendo que a Alex e o Spencer, eles tiveram um filho juntos, que no final dessa temporada, no último episódio, a Alex dá o nome a esse bebê de John Dutton, uma homenagem ao irmão do Spencer que havia falecido. Daqui vocês vão perceber que no decorrer dessa árvore genealógica nós temos aqui a Emma, que é a mãe do Jack. Nós temos o Jack, que é o filho do primeiro John Dutton. O Jack, ele infelizmente acaba falecendo nessa segunda temporada de 1923, mas não antes de deixar a Elizabeth grávida de um filho seu. Na verdade, eles perdem o primeiro filho deles logo no início dessa segunda temporada de 1923, mas foi confirmado no final dessa segunda temporada de 1923 que Elizabeth, ela está grávida de um filho do Jack. Inclusive, a Elizabeth, no finalzinho dessa segunda temporada de 1923, ela decide ir embora. Ela promete até para Kara que ela vai escrever para Kara contando da sua nova vida. Mas percebam que elas não conversam sobre essa gravidez, sobre essa gestação de Elizabeth nesse momento. E isso nos faz presumir que Elizabeth ainda está grávida, porque eu acho que se a Elizabeth tivesse perdido esse segundo bebê, seria algo que tivesse sido comentado aqui nesse momento. Já que não foi comentado, eles não falaram nem que sim, nem que não, a gente não tem por que acreditar que Elizabeth perdeu essa criança. Até porque a última informação que foi nos passada é que ela estava grávida. Então, vamos continuar presumindo que Elizabeth está grávida, sim, de um filho do Jack. Vocês vão perceber que essa árvore genealógica que eu trouxe para vocês aqui, ela tá bem completa, com todos os filhos, né? Vocês podem dar um zoom, vocês podem pausar. Quem quiser essa árvore também pode me falar que eu tento mandar para vocês de alguma forma. Eu vou ver aqui qual é a melhor forma de mandar para vocês, mas é só me dar um oi aqui nos comentários falando que vocês querem ter acesso a essa árvore genealógica que eu dou um jeitinho de encaminhar para vocês, tá? Só deixar aqui nos comentários. Enfim, vocês vão perceber que essa árvore ela tá bem completa, mas eu vou parar por aqui pra gente conversar sobre o John, porque eu acho que essa daqui é a parte mais importante pra gente, é a parte que mais despertou dúvidas no fandom de Yellowstone. Enfim, o John Dutton II, ele existe. Ele é um fato inquestionável, até porque é dele que vem essa linhagem do John Dutton que nós conhecemos em Yellowstone. Mas quem são os pais do John Dutton II? Qual é a sua ascendência? De onde ele vem? Pois bem, a informação que nós temos é que o John Dutton II, ele nasceu em 1924 e morreu ele aproximadamente por volta de 2003, aos 79 anos de idade.
Bom, agora que nós temos essa informação de que a Alex teve um filho e o nomeou como John Dutton, alguns sites estão fazendo parecer que essa informação é verídica, que essa informação é confirmada. E a gente precisa se lembrar que essa informação ainda não é confirmada. A gente pode estar diante sim de uma pegadinha. Pode ser que o John Dutton, que nós vimos nascendo ali de Alex e de Spencer, seja o John Dutton II? Claro. Claro que pode ser. Mas também pode ser que a gente esteja diante de uma grande pegadinha. Olha só por quê. Lá, no finalzinho de 1883, como eu disse para vocês guardarem essa informação, o nativo fala para o James que dentro de 7 gerações a terra voltaria para o seu povo. O James não questiona isso, ele aceita, tá tudo certo. E nós vimos que no final de Yellowstone, a terra de fato retornou para os nativos. E se a gente for fazer uma contagem aqui bonitinha das gerações, lá com a geração do Tate, filho da Monica e do Casey, nós tínhamos 7 gerações completas, contando que o John Dutton II fosse filho de Jack e Elizabeth. Mas se o John Dutton II não for filho de Jack e Elizabeth e for um filho de Alex e Spencer, o Tate Dutton não seria a 7ª geração, e sim a 6ª geração. Daí eu pergunto para vocês, o que vocês acham? A série realmente comeu mosca com essa informação ou a gente tem aí uma pegadinha, a gente tem aí alguma informação escondida? Eu acredito que eles não comeram mosca, até porque é um detalhe muito importante, não é nem um detalhe, é uma informação de extrema importância. Se eles banalizaram essa informação, deixaram de lado e esqueceram, isso não faz sentido. Não faz o tipo do Taylor Sheridan e muito menos dessas produções de altíssima qualidade. Então tem que ter alguma coisa aí, tem que ter um que a mais. Eu tô deixando a árvore genealógica passar aí pra vocês fazerem as contas junto comigo, pra vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Nós tivemos a primeira geração com James Dutton, depois nós tivemos a segunda geração aqui com o John Dutton I, presumindo que o John Dutton II seja filho da Alex com Spencer, então nós estaríamos indo ainda pra terceira geração aqui no John Dutton II. Daí nós temos aqui no John do Kevin Costner a 4ª geração, depois com Casey a 5ª geração e com Tate. Não faz muito sentido. A 7ª geração, então, viria a partir dos filhos do Tate. Então não tem muito sentido, porque a Terra já retornou para os nativos. E aí agora começa o nosso trabalho de teorizar, né? Nós vamos ficar aqui tentando entender o que está acontecendo, tentando criar teorias que expliquem o que está acontecendo agora com toda essa árvore genealógica de 1923, com toda essa árvore genealógica, na verdade, da família Dutton. Do John Dutton II veio o John Dutton III e toda a família que nós conhecemos lá em Yellowstone. Enfim, o que a gente precisa manter em mente é algo que eu estava pensando muito sobre isso, tentando entender, tentando juntar aqui os fatos para trazer para vocês esse vídeo de hoje. Eu pensei muito nessa questão da sobrevivência do filho da Alex e do Spencer, porque nós sabemos que ele nasceu prematuro, de 6 meses. O que para os nossos dias de hoje já é uma prematuridade preocupante, imagine para 1924. Era uma prematuridade de extrema importância, tanto que os médicos não acreditavam na sobrevivência do garoto. Então, porque ele nasceu não significa que ele conseguirá sobreviver. Pode vir a acontecer qualquer coisa com essa criança. Se o filho da Elizabeth com o Jack também se chamar John Dutton, em homenagem ao avô da criança, essa criança seria o John Dutton III, já que o John Dutton I é o John pai do Jack, John Dutton II seria o John Dutton, filho do Spencer e da Alex, e o John Dutton III seria o filho do Jack com a Elizabeth. E daí nós teríamos o John Dutton IV, que seria o John do Kevin Costner. Isso aqui é pura suposição, tá? É pura teoria. Pode ser que faça sentido, pode ser que não faça sentido. Enfim, eu até quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que pode fazer sentido? Você acha que não faz sentido? Eu tô viajando aqui na maionese. A verdade é que nós só teremos essas respostas quando 1944 for lançada, porque é muito provável que antigos personagens de 1923 retornem para 1944. Bem como o Spencer, a Elizabeth e o seu filho, e claro, os novos enredos e também novas tramas. Também é válido se lembrar que a Elsa nos conta que o Spencer teve uma outra criança. Ele teve um outro filho quando se envolveu com uma viúva após a morte da Alex.
Quem seria essa viúva? A série deixa subentendido que essa viúva pode ser a Elizabeth, a esposa do Jack, a viúva do Jack, na verdade? Pode ser que seja. Eu confesso para vocês que quando eu vi a narração da Elsa, eu fiquei procurando ali alguma informação que confirmasse que essa viúva era a Elizabeth ou não. Então, nós temos aqui 50% de chance de que seja Elizabeth ou 50% de chance de que não seja Elizabeth, seja uma outra viúva qualquer. Fato é que existe mais um herdeiro da família Dutton por aí, agora com esse nascimento dessa segunda criança vinda do Spencer. A Elsa também não diz para nós se o primeiro filho do Spencer sobreviveu ou não, também é algo que ela não nos conta, e também não nos conta se a Elizabeth retornou em algum momento da sua vida para o rancho, se esse seu filho em algum momento também retornou para o rancho, porque ele também é um herdeiro da família Dutton que muito provavelmente gostaria de tomar posse da sua parte da herança. Então, se a Elizabeth foi embora e não retornou, muito provavelmente a sua criança, ou seu filho, ou sua filha, em algum dado momento da vida, retornaria para o rancho Dutton. E todos os diálogos, todos os detalhes, a narração da Elsa, principalmente, são pontos de atenção muito importantes dos episódios. Sempre tem alguma fala, alguma dica, algum fato importante nessas narrações, nesses episódios, nesses diálogos, que serão importantes para a gente entender mais da cronologia da família Dutton. É só a gente prestar um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de atenção aos detalhes e se manter atento também a essas informações. Já que são detalhes de extrema importância, acredito que o Taylor Sheridan não deixaria isso passar batido. Das duas, uma. Ou o homem tá muito cansado e não prestou atenção nesses detalhes, o que eu acho extremamente assim, gente, eu não acredito nisso. Até porque não é só o Taylor, tem toda uma equipe, eles não deixariam essa informação das 7 gerações passar batido. Então tem coisa aí, acho que a gente tá diante de uma grande pegadinha, acho que esse não é o John Dutton, pai do John Dutton de Kevin Costner. É tanto John Dutton, minha gente, que é só para dificultar ainda mais o nosso entendimento, para dificultar ainda mais a nossa vida. Eu acho que tem uma pegadinha aí sim, mas fato é que o John Dutton, que será o pai do Kevin Costner, ele precisa nascer em 1924. Então ele precisa ter sido gerado no finalzinho de 1923 ou no início de 1924 para ele nascer ainda em 1924, para que essas datas batam, né? A data de nascimento do pai do Kevin Costner, do John do Kevin Costner. Enfim, essa criança ela precisa nascer ali no ano de 1924 para que as datas sigam suas ordens corretas. Tá vendo como tem muito detalhe que a gente precisa prestar atenção? Mas eu tô muito curiosa para saber a sua opinião sobre isso. Você acha que o filho da Alex e do Spencer é de fato o John Dutton II, pai do John Dutton, que é pai do Kevin Costner, que é pai do John do Kevin Costner? Vocês estão entendendo, né? Ou vocês acham que não? Vocês acham que vem mais uma revelação bombástica em 1944 aí pra nós? Comentem aqui, eu tô muito curiosa pra saber a sua opinião, pra receber o seu comentário aqui nesse vídeo. Bom, tá aí a árvore genealógica para vocês darem uma olhadinha, tirarem as suas próprias conclusões. A árvore tá bem completa, tá bem bonitinha. Espero muito que vocês tenham gostado também dessa conversa, desse vídeo tentando entender essas novas informações, tentando entender mais da árvore genealógica. Eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouquinho confuso, inclusive te peço desculpas se você não conseguiu entender alguma parte. Deixa até aqui nos comentários para que eu consiga me explicar melhor no próximo vídeo, mas eu tentei ser o mais didática possível nesse vídeo para que a gente conseguisse aqui se entender, para que a gente conseguisse criar um diálogo aqui nos comentários para entender tudo que está acontecendo em 1923 e nas séries posteriores. Enfim, foi isso para o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Se você puder, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu comentário, de hypar esse vídeo também, que é super importante. Eu conto com essas suas ações e eu te vejo no próximo vídeo. Um super beijo e até lá. Tchau!